E aí, galera, no nosso podcast de hoje, a gente vai falar sobre o verdadeiro socialismo, beleza? Eu sou o Gu. E eu sou o Anvest. E nesse podcast, como eu falei, a gente vai falar sobre o verdadeiro socialismo, a visão que as pessoas têm, a visão errada que as pessoas têm sobre o socialismo, sobre o verdadeiro socialismo. Porque Posso a começar? ideia de socialismo, ela veio lá de trás com Karl Marx. Ele vai explicar melhor sobre isso. Bora lá. Primeiramente, eu vou explicar o que é o socialismo e o comunismo. Primeiramente, o comunismo é a primeira fase do socialismo, ou seja, é quando o governo conserta o que ele estava fazendo de errado, ou seja, o capitalismo. Que o capitalismo é uma ordem que é intuitiva, vem já das pessoas que nasceram. Aqui eu acho que foram 500 anos de capitalismo, e se a gente quiser fazer um socialismo, que no caso é a doutrina política surgiu primeiramente no século XVI, que quando apareceu Karl Marx, né? Não, na verdade foi quando ocorreu uma guerra em capitalismo e socialismo, Estados Unidos contra a União Soviética. Vou falar aqui o que é socialismo. Socialismo e comunismo são palavras empregadas diariamente como sinônimos. Porém, segundo Karl Marx, elas representavam etapas diferentes de processos que acabariam com a estrutura capitalista. Atualmente, socialismo é caracterizado como uma fase de transição do capitalismo para o comunismo. O capitalismo é o que nasceu nas pessoas dos Estados Unidos e no Brasil. O Brasil foi aplicado o capitalismo neoliberal. E nos Estados Unidos, o capitalismo é uma coisa que quase todas as pessoas acham que é certo. E aqui eu acho que a grande maioria pensa que o capitalismo é uma coisa errada. Uma coisa que fala que socialismo é guerra, destruição, massacre por causa do Hitler, que foi o alemão de esquerda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que ele aplicou um massacre lá contra 1.000 judeus, eu acho, aproximadamente 1.000 judeus. Holocausto. É. Então, por isso, as pessoas, elas têm essa visão distorcida do socialismo, né, do comunismo. Porque, o socialismo, ele é uma doutrina política, na minha opinião, né, na nossa opinião, bem correta, na verdade. Porque, Verdade. não era pra existir mesmo, assim, classes sociais, nem nada. Porque era pra gente ser tudo igual em tudo, velho. Não era pra ter, tipo, um mais pobre, um mais rico, um mais lascado, ou mais, assim, tá ligado? Então, essa é uma visão que as pessoas têm distorcida das coisas. Então é isso aí, velho. Então fala aí, Jeff. Vou falar agora quem foi o Marx. Marx, à esquerda, né? Nasceu na Prússia, hoje chamada Alemanha, em 1818 filosofou nas universidades de Bonn e Berlim. Tornou-se doutor aos 23 anos. Em 1848, escreveu com Engels à direita seu famoso trabalho, O Manifesto Comunista. O livro, lançado como um apelo ao proletariado, trabalhadores do mundo, unidos. Esse manifesto estabelecia as principais coisas para fazer um mundo como um mundo todo unido, que não existisse pessoa rica, tipo rico, era tudo uma coisa só. Todas as pessoas ricas, nenhum milionário, nenhum pobre, nenhum mendigo, todas as pessoas tinham direito às coisas. Por exemplo, hoje, mil e tarará, se o comunismo fosse aplicado, ia ter outras coisas, como se fosse assim, todo mundo ia ter um iPhone, lançava um iPhone, você pegava um proletariado e
ter o mesmo iPhone, não ia ter iPhone X, essas coisas, era só uma coisa. Por exemplo, em Cuba. Em Cuba, as crianças só pegam o que precisam. Tipo assim, vai chegar às aulas. Só pegam um lápis para fazer as coisas. Só pegam o que é necessário. Nada de montão. Isso é o comunismo. Todo mundo ter tudo. Ninguém ter classes separadas, entenderam? Vai, Isso é uma Ju. ideia isso é uma ideia muito boa, só que foi empregada de forma errada. Porque no século XX, a Rússia era um dos países mais industrializados do mundo, mas eles viviam com baixos salários e péssimas condições nas fábricas, né, no trabalho. Então, porque, tipo, elas não souberam aplicar de forma correta essa ideia política. Então, por isso que tem essas visões distorcidas de que foi um regime que, tipo, meio que é falho, que não deu certo. Porque É, meio que eles tentaram imitar a modernização da Europa Ocidental, mas, tipo, só no aspecto econômico e não no aspecto social. Aí tem lá aquelas coisas de. Depois da Rússia, né, da crise, morreu soldados e tal, aí vieram os sovietes, aí tem o Partido Comunista, bolchevique, tem Stalin, tem Lenin e tal. Fala aí, Jeff. vou falar aqui. Vou falar o que foi a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Beleza. URS. SS. Em 1902, foi constituída por 15 repúblicas socialistas, cujo poder central estava concentrado em Moscou. O governo socialista soviético, porém, exercia um rígido controle sobre a sociedade, censurava o controle sobre a sociedade. É, Os meios de verdade. comunicação e vetavam os direitos das pessoas entrarem e saírem livremente do país. Por isso que as pessoas têm isso, que o socialismo é um regime ditatorial, por causa que na Rússia foi aplicado um verdadeiro socialismo, que as pessoas falavam. O socialismo de Marx, que tudo que isso fosse ao contrário. Todo mundo teria tudo, sem tipo, uma pessoa ter coisas melhores e as outras ter piores por causa dessa diferença de classes. Vai, Gu. Todo mundo seria igual, né? É, E por isso que também deu errado, porque por causa de revoltas da população, por causa dessas escolhas erradas que esses partidos tomaram. Por exemplo, uma das medidas tomadas pelo partido bolchevique foi tudo ser do Estado, a terra, o capital, o solo, os meios de transporte, as indústrias, os bancos, tudo era propriedade do Estado. E também o confisco da igreja e da nobreza que tinha lá e tal. Eles fizeram meio que uma coisa, tipo, essa coisa de tirar a propriedade da nobreza. Acho que, tipo, meio que a única coisa que eles fizeram meio que certo foi isso, porque eles não queriam que tivessem mais nobre do que o outro. Mas decisões erradas fizeram com que esse socialismo na Rússia se acabasse, né? Fala aí, Jeff. oh, eu vou falar como aconteceu isso do fim da União Socialista, das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Foi com a Guerra Fria, né? Por causa que os Estados Unidos estavam ganhando muitas coisas. Deixa eu explicar o que foi Guerra Fria. A Guerra Fria foi uma guerra indireta, ou seja, sem tiros, sem essas coisas. A Rússia faz uma determinada coisa, não, quer dizer, a Rússia não. A União Soviética fazia algumas coisas e os Estados Unidos faziam outras coisas melhores para falar assim, ó, você não vai aqui por causa que aqui tem melhores coisas que você, por isso você não vai fazer determinada coisa, como explodir o país, entendeu? Essas coisas. Aí eles foram pegando os países e construindo. Deixa eu falar o que era o Pacto de Varsóvia. Em 1955, que fortalecia as alianças militares entre os países aliados da União Soviética. Foi isso. E Pra, também
Fala. Fala. Pode falar. E também, até hoje em dia a gente vê essa disputa da Rússia com os Estados Unidos. Por exemplo, tudo que os Estados Unidos aprovam ou reprovam, eles fazem o contrário. Por exemplo, lá na Venezuela, os Estados Unidos, eles aprovam a saída daquele cara lá, Nicolás Maduro. Enquanto a Rússia, ela reprova isso. Ela quer que o cara fique. Então, sempre eles estão em conflito até hoje em dia. Também, por exemplo, lá a Rússia, ela tem lá um grupo de pessoas que mexem com tecnologia lá, não sei se é hackers, porque eles meio que expuseram tudo para a mídia sobre as coisas dos Estados Unidos, sobre os países que eles espionavam e tal. Tudo isso, até hoje em dia, eles rivalizam. É isso aí. Nessa época, vários países tentaram colocar essas ideias em prática através do movimento revolucionário de regime socialista. Foram implantadas em nações bastante diferentes, como a Rússia, China, Cuba, o Vietnã e a Coreia do Norte. Eu acho que só os únicos países que deram certo foi a Cuba e Coreia do Norte, não, e China também, porque China dá aqueles produtos chineses, é aquelas coisas que fazem. Eu acho isso, que elas fazem os produtos chineses, tipo aquela caneta que apaga. Elas botaram um material mais fraco e venderam com um preço muito menor que os Estados Unidos estavam vendendo. Tipo, vou dar um exemplo aqui. Um lápis. Não, quer dizer, uma caneta. A China faz um material de R$ 1 para uma caneta. Aí lá vai os Estados Unidos fazendo uma caneta de R$ 2, que é aquela que você vira, aí a ponta sai. E você vira e a ponta entra, entendeu? Aí eles pegaram e fizeram a Gabi, entendeu? Esse é um exemplo meu. Não tô dizendo que a Bic é da China e tal, mas esse é um dos exemplos que eu daria, se eu tivesse numa aula. É, verdade. E então por isso que esses outros países como a União Soviética, a Coreia do Norte, o Vietnã, fizeram, eles colocaram em prática de forma errada, como a gente já havia dito. Porque ele, como citou o exemplo da China, a China hoje em dia é dos países mais, assim, avançados tecnologicamente e bem posicionados na economia mundial, né? Então, eles cálculo, aliás, ficaram de forma certa. Tem um cálculo, aliás, que fala que em 2050 ou 2030 a China vai ser a maior economia mundial, por causa que os Estados Unidos estão quase perdendo dela. E eu estou torcendo para que isso aconteça para os Estados Unidos acabarem com essa onda de ser o país mais forte, o mais bem desenvolvido, que a China vai fazer essas coisas boas aqui. Inclusive o iPhone foi feito na China, botaram um preço menor. Se o iPhone tivesse sido feito nos Estados Unidos, teria sido tipo 10 mil, essas coisas. Entendeu? Seria bem mais, assim, digamos que mais... Eles fariam com um produto com um preço um pouco mais caro. Apesar de que nos Estados Unidos eles tentam barrar ao máximo os impostos. Porque, tipo, um produto que, pra vocês terem ideia, aquelas balas que a gente compra de 10 centavos na escola, em qualquer canto, aquilo que é 10 centavos, aquilo ali era pra ser, no mínimo, 5 centavos. Porque tudo ali tem taxa. Tem coisa de imposto e tal. Mas, tipo, em países como os Estados Unidos e até mesmo na China, eles, tipo, reduzem um pouco essas taxas de impostos. Fala aí. Bora encerrar aqui, galera, né? Que já deu o tempo. Mas mais pra frente a gente vai fazer novos assuntos, como esse tipo de assuntos que vocês deveriam saber que o capitalismo é uma coisa ruim e o socialismo é uma coisa boa, por causa que essas pessoas implantam mexerica, eu acho, né? Porque o capitalismo ele induz cada vez mais as pessoas comprarem para enriquecer eles
os caras que estão, o país que tá vendendo isso e para empobrecer as pessoas que estão comprando, porque elas vão induzir as pessoas a comprar cada vez mais, sendo que elas não vão precisar, tá ligado? É. Então, foi Verdade. basicamente isso o nosso podcast de hoje, beleza? Sugiram aí embaixo nos comentários os podcasts sobre os assuntos para próximos podcasts, beleza? Então é isso aí, comentem a opinião de vocês sobre esse assunto, beleza? Porque, tipo, o feedback de vocês é muito importante para o nosso crescimento e para nós fazermos mais podcasts, beleza? Então, era isso aí. Se despede aí, Jeff. Valeu, galera. Deixa o like, comenta aí. Fala sobre próximos assuntos que a gente pode fazer. Valeu, galera. Valeu, falou.